Olá, boa noite, caros alunos. Bom, na aula passada de saúde pública, nós falamos sobre vigilância em saúde e a grande importância da vigilância em saúde, onde ela pode estar, onde nós temos ela dentro da nossa sociedade, tanto no vínculo municipal, quanto no vínculo estadual, quanto no vínculo federal, tá bom? Bom, mas para que essa vigilância em saúde fosse efetivada, foi necessário que a saúde pública do Brasil passasse por diversas alterações, diversas transformações e evoluções, podemos dizer assim. Bom, e hoje nós vamos falar dos princípios e diretrizes que asseguram o SUS, tá bom? Que é de fundamental importância para vocês. Vão ser assuntos que vão ser bastante cobrados em questão de concurso público e vocês vão ver que é um assunto que vai abordar muito essa questão de lei e uma coisa um pouco que foge da nossa área, tá certo? Mas que vai ser de fundamental importância para vocês. Bom, os princípios e diretrizes do SUS, né? O Sistema Único de Saúde, ele contempla três grandes referências, né? Que é o conceito amplo de saúde, vamos pensar assim, o conceito amplo de saúde que engloba tudo que está relacionado à saúde. A saúde como direito da cidadania e dever do Estado, tá bom? A saúde é entendida como resultado de políticas econômicas e sociais. Ou seja, se eu perguntar lá no caderno de questões de vocês, o item, a questão para ser marcada vão ser essas que vão ter essas três grandes referências, tá bom? É organizado pelos princípios da universalidade. Ou seja, o princípio do SUS ela abarca a universalidade, tá bom? A integralidade, a descentralização e a participação da comunidade. Essa universalidade é que todos nós temos direito à saúde. A integralidade é que ela seja ofertada de forma integral. A descentralização é descentralizarmos a saúde de determinados, por exemplo, se a saúde fosse simplesmente ofertada em determinado posto de saúde, e aí a gente descentraliza e coloca em diversos postos de saúde, unidades básicas de saúde, pronto atendimento, hospital regional de Oeiras, e tudo isso é a descentralização. E o papel importante da comunidade também para que essa saúde seja efetivada. Bom, a Constituição Federal de 88, que até tem a história aí, a 88, a lei e tal, o artigo e tudo mais, que vocês vão ver que vai ser bastante cobrado em prova de concursos públicos, tá bom? O artigo aí do 196 ao 198, onde fala que o compromisso do Estado para com o bem-estar social, especialmente no que se refere à saúde coletiva, só licitando-a como um dos direitos da cidadania. E aí veio a Lei 8080, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que foi em 1990, tá bom? Que foi uma lei orgânica da saúde, tá? Instituindo o Sistema Único de Saúde, aí nasceu o SUS em 1990, tá bom? Define a organização, a direção e a gestão do SUS, as competências e as atribuições das três esferas do governo, tá bom? A esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. A participação complementar dos serviços privados de assistência à saúde, que são as clínicas privadas, tá bom? Recursos financeiros, gestões financeiras, planejamento e orçamento. Isso tudo veio com a implementação da lei de número 8080, tá bom? A gente chama 8080, mas é 8080, tá bom? Bom, o artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Esse artigo ele garante isso, tá bom?
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Bom, se nós formos falar, o SUS tem os seus problemas, tem os seus percalços, mas o SUS, nós temos um dos melhores sistemas de saúde do mundo, assim, pelo que está escrito no papel, na lei e tudo mais. Ele não acontece dessa forma que está escrito lá? Não. Tem coisas que não são seguidas ao pé da letra por enquanto, tá bom? Mas nós temos um sistema único de saúde considerado o melhor do mundo, mesmo com suas ainda desigualdades, tá certo? A dificuldade, às vezes, de algum acesso. Mas isso, de acordo com um determinado artigo, não é para ter, tá bom? De jeito nenhum. É para haver essa universalidade, a igualitar e sermos iguais. Todo mundo tem que ter acesso à saúde, não importa se ele tem dinheiro ou se ele não tem, se ele é de classe X, de classe A, se ele tem cor de pele X, de cor de pele A, ou se ele tem a opção sexual X ou a opção sexual A, tá bom? Todos nós temos direito à saúde e somos assegurados por lei, tá bom? Por essas diretrizes. 1, 2, 3. Houve um equívoco que não veio os outros. Depois eu tento colocar um pouco mais na frente, tá bom? Aí vamos lá, que já começou a partir do 8. A participação da comunidade, a descentralização política administrativa, com direção única em cada esfera do governo, que aí fala ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. Por isso que os municípios são responsáveis pelas unidades básicas de saúde, a saúde da família, os ACS e tudo isso, tá bom? Os agentes comunitários, certo? Regionalização e hierarquização da rede de serviços em saúde, a integração e o nível de executivo das ações em saúde, meio de ambiente e saneamento básico, isso tudo é direito também e é assegurado, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais, humanos da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços da assistência à saúde da população. Ou seja, o serviço do município de Oeiras, por exemplo, presta saúde para o município. É claro, ele vai ter que prestar o que é que está sendo utilizado lá para os órgãos hierárquicos, a questão hierárquica federal, tá bom? E primeiro eles fazem para a questão estadual e em seguida para a questão federal, esse nível hierárquico. Bom, o SUS ele foi regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde, que eu falei, a Lei 8080, tá bom? De setembro de 1990, onde diz que o artigo 7, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, tá bom? São desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, ou seja, tanto os serviços públicos, as unidades básicas de saúde, quanto os serviços privados que ofertam atendimento pelo SUS, eles têm que seguirem esses determinados princípios. A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Vocês sabiam que vocês podem chegar num hospital, numa clínica particular e ser atendido, mesmo se você não tiver condições financeiras e eles fizerem atendimento pelo SUS, eles têm o direito e a obrigação de atender vocês, tá bom? Todos nós, na realidade. A integralidade da assistência, entendida como um conjunto articular e constitui o contínuo das ações e os serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Ou seja, essa grande oferta, quer seja individual, quer seja coletivo, essa assistência tem que ser disponibilizada para a sociedade, para a comunidade. Bom, e olha onde aconteceu o erro, onde ele veio, os iniciais.
houve essa troca, tá bom? Esse ficou aqui e os outros finais ficaram lá, tá bom? Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, entre aí, por exemplo, porque pessoa X é rica, de classe A, ela vai ser atendida primeiro. Isso não existe, tá bom? A lei te assegura disso. Direito à informação, as pessoas assistidas sobre sua saúde, ou seja, nós temos direito de saber o nosso quadro clínico, como estão sendo assistidos. Nós temos que saber tudo isso. Por isso que o médico tem que ir todos os dias e dar um parecer. Isso para nós, por exemplo, para quem é paciente. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo SUS. Por isso, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde publica nas redes sociais, falando, o serviço tal, está ofertando tal coisa. Isso também é obrigação de todos os serviços. A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades e alocução de recursos e orientação programática. E o que é essa utilização da epidemiologia? A epidemiologia nada mais é do que o estudo da situação num determinado lugar. Por exemplo, determinado bairro está com índice elevado de contaminação por Covid-19. Quem vai dar esse estudo é o estudo epidemiológico. E a partir desse estudo epidemiológico, a Secretaria de Saúde do município vai entrar com algumas medidas protetivas de promoção à saúde, algumas medidas de promoção à saúde, que vai entrar a questão da vigilância em saúde. Bom, a evolução do sistema de saúde brasileiro. O sistema de saúde brasileiro, como eu falei para vocês, ele é lindamente lá no papel, mas ele ainda tem essas falhas. Mas que aos poucos ele vai melhorar, isso é o que nós esperamos. O processo de implementação do SUS, norma operacional básica, foi só, vocês viram, ela iniciou em 1990, só que ela ficou nesse processo de formação total só de 93 a 96, tá bom? Institucionalizou as comissões ingestoras, tripartitas e bipartite, tá bom? Sistema decisório compartilhado pelas diferentes instâncias federais. Ou seja, todas as instâncias federais começaram a montar o seu esquema de como a saúde pública no Brasil, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ia ser implementado, classificando os municípios nas seguintes condições, né? Incipiente, parcial, pleno e semipleno. Eles foram, através desses estudos, classificando nessas determinadas classificações. Cria a transferência automática do fundo a fundo, ou seja, o fundo é a verba que vem para a implementação dessa saúde. Do teto global da assistência para municípios em gestão semiplena, ou seja, todos os municípios eles recebem os valores X por mês para que essa saúde seja ofertada para a população. O repasse desses fundos, né? Desse fundo, o repasse federal para esses fundos são estaduais e municipais. Resultados: avanços na municipalização da gestão. Ou seja, o Estado ele tende a fazer o repasse dessas verbas financeiras, ou seja, isso se tornou menos burocrático quando entrava muito sobre essa questão federal. A questão federal mesmo que ia fazer o repasse. Hoje a federal faz o repasse para o Estado e o Estado faz o repasse para os municípios.